Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Neurocafé Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo gosta de saber, nem todo mundo gosta de trabalhar, que é sobre a adolescência. Vamos falar também um pouquinho sobre a vida adulta, mas o tema de hoje é a adolescência, do emocional até as questões da escola. Como sempre, eu trago uma convidada aqui. Dessa vez a convidada é a Mabel, minha colega de profissão, psicóloga, aluna do PNP, e ela vai contar pra gente aqui sobre esse mundo da adolescência, da neurociência, como a neurociência é essencial pra gente entender a cabeça dos adolescentes e para melhorar a escola também. A gente vai falar desses dois contextos. Então, você que está acompanhando aqui, já lembra de você deixar seu like, de compartilhar esse podcast. Se você quiser nos ouvir, você pode nos ouvir pelo Spotify. Oi, Mabel. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito o convite para poder falar um pouquinho desse nosso trabalho, né? E é um trabalho que eu amo muito, né? Atender adolescente, todas as idades, mas a adolescência é minha paixão desde a formação. Como a gente estava, né? Tava te contando um pouquinho antes, assim, já nas escolhas de estágio. Que coisa legal, né? Eu acho assim que a adolescência é um tema que no senso comum a gente não sabe tratar, né? Acho que até na área da saúde, a gente, fora do senso comum, a gente também não sabe tratar como deveria. Ainda na faculdade de psicologia, a gente aprende. Eu lembro que a minha visão de adolescência mudou quando eu fiz psicologia, quando eu comecei a entender o processo de identidade. Mas depois de entender a neurociência, eu falei, nossa, mas isso é outro entendimento, né, do adolescente. A gente consegue entender e ter mais afeto por essa fase, que parece ser uma fase tão difícil da gente entender, né? Que bom que tem pessoas que resolveram... não sei se resolveu ou se atendeu um chamado, né, Mabel? Eu acho que atendeu um chamado mesmo, porque a vida vai desdobrando, né? E, claro... Né, na psicologia a gente vai percebendo quanto as nossas questões vão sendo trabalhadas com aquilo que a gente trabalha também, né? Mas meus temas de adolescência foram sendo preenchidos ao estudar e mais profundo, e escolher estudar algo, trabalhar com algo me permitiu fazer esse conhecimento ir além do senso comum, né? Uhum. Que quando você estava lá na adolescência, dizem, né, que é a fase mais complicada, não deixa de ser, né? Uhum. Que é uma transição, não deixa de ser, mas estudar, né? Estudar o que os estudiosos estão trazendo a respeito daquele tema, ele amplia, né? Amplia e permite que a gente vá fazendo isso com maior excelência, né? Sim. Sim, e também trazendo saúde mental, né? Que é o foco aqui desse Neurocafé, né? Construção de saúde mental. Ô, Mabel, você se formou em psicologia. Isso, minha formação faz 22 anos. Nossa, igual a mim, quase, até mais tempo. Mas te encontrar foi uma beleza. Assim, a neurociência, para mim, abriu muito esse acesso a outros espaços que precisavam desse olhar também sobre a adolescência, sabe? Acho que foi te escutando que eu me preocupei mais com a escola, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai falar, né? Uhum. Eu me preocupava, mas eu estava bem fechada no espaço do consultório, né? E hoje perceber, assim, até os pais eu chegava porque é necessário pro atendimento adolescente, não tem como, né? Não acessá-los, não envolvê-los, né? Desde a anamnese até aquelas coisas importantes que vão surgindo, que às vezes precisa, né, abrir um pouquinho o sigilo, dependendo... Como são muitos anos atendendo, você deve imaginar que eu atendi de casos mais graves, né? Sim. Até casos que... o espaço terapêutico ali era suficiente para trazer saúde mental para aquele que vinha, né, buscar esse cuidado, essa ajuda. Mas você, quando você começou, você disse que você estava me contando ali fora que você escolheu já na faculdade, que você fez um estágio
Gente, ela vai contando que ela fez estágio na FEBEM, foi isso? Isso agora chama Instituto CASE, né? Naquela época estava fazendo essa transição de nome. Então, meninos, né? Era uma instituição que só abrigava meninos e casos, né? Quase todos usuários de droga, né? Crack, álcool, já sério, né? E adolescentes ali até 18, né? Porque é o que de 13 a 18. Junto e paralelo, eu fiz um estágio voluntário numa instituição que também ajudava nesses processos com adolescentes que não tinham sido abrigados, mas que precisavam de medidas também, né? E desde lá eu venho, então, ampliando esse olhar sobre como fazer com que eles entendam. Isso que eu encontrei também no PNP, você reforçando, esse bem para a vida deles, né? Opções boas, né? Escolhas mais saudáveis para aquilo que eles vão se tornar. Mesmo sendo, naquele caso, meninos que tinham praticado já violências, né? Foi, eu acho que, uma pós-graduação daquelas imensas ter começado por lá, né? Porque daí eu vi a dor humana mais escancarada, assim, né? Sim. Violências de todo tipo, abandonos reais. Aqui não é o adolescente que chega no consultório reclamando da mamãe que faz demais, ou da mãe que não está presente e que também causa dor emocional. Sim. Mas lá a violência tinha chegado mesmo naquelas almas, né? Então, ali foi... ali eu decidi que eu nunca mais deixaria de atender adolescentes, né? É um chamado mesmo, então, né? É o chamado. Eu acho que dentro da psicologia da saúde é quase sempre um chamado, né? Na maioria das pessoas que a gente encontra, né? Em algum momento a gente está ali, ou já depois de formado, ou na faculdade, ou antes de escolher o curso. Algumas pessoas até demoram, alguns anos depois, mas a gente sente assim, né? É aqui que eu preciso permanecer, é nesse lugar que eu preciso ajudar, não posso nunca mais largar. Porque a gente sente essa dor, né? De um chamado mesmo, de uma vocação, né? De trabalhar com isso. E você também trabalhou com vocação depois de um tempo. Sim. Daí, depois disso, a escolha foi por um mestrado em educação e o tema foi escolha vocacional, assim, né? Eu queria colaborar com aqueles processos, né, porque eu também tinha percebido que esse escolher o que vai ser, né, ou tomar decisões, ou acolher aquilo que estão sugerindo para você, faz parte de um bom caminho de saúde emocional mesmo, né? Sim. Porque eu já estava encontrando colegas na faculdade, os nossos grupos traziam, assim, as queixas, né? Volume grande de adulto que não queria mais fazer aquilo que tinha começado, sua profissão, né? Assim, eu tinha decidido estudar, e aí eu mergulhei um pouquinho mais, né? E fui estudar esse lugar que fala um pouco mais de saúde daí, né, do adolescente. Sim. Assim, né, esse lugar que para tomar essa decisão você precisa estar bem, né, bem com seus pais, ou assim, bem com aquilo que estão te oferecendo, né, não necessariamente esse bem do senso comum, mas em equilíbrio, né, com aquilo que é possível. Porque, né, então, a minha pesquisa foi em escola pública. E aí, aqueles adolescentes dizendo, mas não posso ser qualquer coisa, porque tem um limite. E eu tinha vindo de um lugar em que eu tinha superado limites, né? Então, assim, trazer... Tinha um limite social, financeiro. Então, você também trazer informação, né? Psicoeducação. Naquele processo já foi importante também. Então, sim, já fui fazendo esse outro olhar. E isso ampliou bastante. Então... o jeito que eu recebia esses adolescentes, que podia ser algo muito mais vindo, né, adolescentes com questões graves, né, pais procurando ajudas, e ao mesmo tempo esse adolescente que estava ali com a questão. E até hoje eu atendo bastante escolha vocacional, mas né? é diferente depois de neurociência? Sim. É isso que eu ia te perguntar. Você já estava num caminho, num sucesso de carreira, já estava atendendo, já estava, enfim, já tinha feito seu mestrado e tudo. Por que você decidiu estudar neurociência? Por que você veio para o PNP? Então, aí, mesmo atendendo, eu fiz um caminho de, quando eu chego em Curitiba, ir para o universo das empresas. E aí eu
dividia um pouco da clínica com o espaço empresarial, mas a questão financeira me fez me voltar para esse universo, né? Até que a maternidade chegou e eu voltei inteiramente para a clínica, né? Então, quando eu estava no universo empresarial, fazendo recrutamento, seleção, treinamentos, eu senti vontade de outros estudos, assim, né? E uma das minhas questões de ser reconhecida no meu processo de adolescer ali, o meu frio, ele chega com o reconhecimento do estudo, assim. Então, Sim. eu não paro nunca, né? Porque falam, não, vai na Mabel porque ela estuda muito, ela sabe o que ela tá falando, ela entende. Isso, e eu acho que era, assim, estudar e receber uma aprovação, né, de professores foi um caminho para sair das dores, né, das minhas questões ali. E esse processo continuou. Então, quando eu, em algum momento, te encontro, eu já tô nessa busca de também melhorar o que eu já tô fazendo. Tem mais, e tem o meu próprio processo que eu me mantenho fazendo, mas ali tem mais alguma coisa do agora. Eu sei, assim, né, que aquilo que eu estudei há 20 anos não tá mais atual, né? E quando você traz, né, muitos estudos traduzidos, né? E essa conversa dentro do PNP, né? Assim, ela amplia muito. E é agora, né? É agora. O que eu estudei, né? Textos, livros mesmo de 20 anos atrás, eles não é que não servem mais, Sim, né? Eles estão aqui na base. Atual, né? Não é. Até pelo cérebro do adolescente mesmo, né? Sim. Eu não lembro de ter tido na faculdade o cérebro do adolescente. Não. Você também não deve ter tido, nem no mestrado. Eu imagino que era uma outra área. Sim, né? sim. E que diferença faz você entender de desenvolvimento cerebral, o cérebro do adolescente e o cérebro do adulto, trabalhando com adolescente? Incrível, incrível, assim, porque as soluções... O que eu posso dizer? De certeza, os processos ficaram um pouco mais curtos, as intervenções mais assertivas, né? Assim, essa certeza de ampliar o lugar onde eu posso auxiliar o adolescente. Então, né? Se eu posso falar com pais mais assertivamente sobre o que está acontecendo com os filhos dele, com dados de cérebro, né? Dados atuais. Se eu posso ir falar com professores e eles entenderem nessa dinâmica do estar presente, do que está acontecendo ali, desse emocional, né, saudável, ajudou muito, né? Então, né, essa redução desse tempo, né? Não que isso seja tão importante, mas você vê que vai chegando mais rápido, que eles vão se entendendo, porque a informação, né? Você nos diz para regular junto. Uma coisa que eu não fazia, né? Eu até dizia, vai, corregula, né? Com o cliente ali, faz a experiência. Então, essas aprendizagens, elas facilitaram muito o meu processo ali. Não só com os adolescentes, com os adultos também, né? Como você falou. Adultos também hoje. Isso, eu passei um tempo também atendendo criança, mas aí, a partir da pandemia, meu consultório, ele virou 100% online, né? E aí não cabe mais a criança, né? Infelizmente. Mas aí o adolescente ficou e o adulto também, e é um consultório que tá ótimo, assim, né? Eu não posso reclamar do cliente que me chega no sentido, assim, tem agenda lotada, eu trabalho até mais do que eu entendo que é saudável trabalhar. Dá para reduzir um pouco, assim, digamos, esse tempo ali. Até agora, para os projetos novos, eu vou precisar, conforme eu vou dar alta para alguns clientes, assim, pacientes, né? Fazer esse movimento de não substituir. Não substituir para dar espaço para... Porque você está indo agora para projetos para escolas, né? Isso. Que é fundamental, né? Eu tenho falado aqui de escolas. Acho que a gente vai ter que falar das duas coisas, né? Vamos tentar entender um pouco esse processo do adolescente, porque quando a gente veio definir o tema que você logo falou, Franciele, vamos falar do emocional do adolescente e desse contexto da vida dele até a escola, né? E eu achei maravilhoso. Eu até falei assim, Mabel, isso é o nome do seu projeto, Mabel. Adolescência, né? Do emocional até as questões da escola. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender, e para mim foi a neurociência que explica, é que por mais que o adolescente tenha papéis,
Ele tem um papel no grupo, ele com os amigos ele é de um jeito, dentro de casa ele é de outro. Ele é um só. Sim. E as faculdades, dependendo de onde a gente estuda, esses dias eu escutei, inclusive, de uma pessoa da escola. Ah, não, mas é que aqui as crianças no grupo, elas são diferentes. E isso já me dá um negócio, porque... Tá, elas são diferentes, mas ela é a mesma criança. Então, por que ela tá diferente neste grupo? E é essa pergunta que a educação tradicional não faz, que a psicologia tradicional não faz, e que com a neurociência a gente tem que falar assim, ó, é o mesmo cérebro. As questões emocionais são as mesmas. Ele não tem como ter recurso para um e ter recurso para outro. Recurso emocional é igual. Primeira coisa. Isso mudou para você? Sim. Esse entendimento que é um só. Sim. Mudou ou você já entendia, mas não nomeava, talvez? Talvez. Eu acho que essa é interessante você falar, porque dar nome a coisas que eu já percebia, porque eu estava na prática ali, estava vivenciando, né, ali os processos. Então, mas dar nomes, né, ter clareza de coisas assim que se antes eu tinha dúvida a respeito ou uma... É claro, né? Por exemplo, sono. Ou alimentação. Ou a presença mesmo dos pais acompanhando, né? É adolescente, tem que soltar, não pode cuidar. Que, né, algumas linhas da psicologia às vezes dizem, né? Não dá para invadir a privacidade. Ou como assim? Como é que você deixa um adolescente na rede social? Dar nomes, né? E entender que sim, tem um cérebro que está se desenvolvendo num ritmo. Sim. E esse ritmo, né, precisa ser olhado. Se os pais não entendem, como é que cuida, né? Como é que você cuida do sono, dessa alimentação, né, de cuidados que vão reverberar, né, desse corpo para esse cérebro e vice-versa. Foi importante demais, assim, descobrir esses nomes para usar eles, porque a pessoa entende o que você está falando, o adolescente entende quando, né, essas questões emocionais. Quando você pergunta, né, como você viveu essa cena e o que você sentiu e o que você fez depois, por exemplo, né? Quando você nomeia ele e está com eles e também considerando isso em relação aos pais ou a essa escola, como é que acontece lá? Quantas coisas a gente acaba se dando conta? Como acontecem as emoções na escola. Na escola, né? Não só o bullying, né? Que o bullying é tão falado, mas essas outras coisas, né? Que afetam o emocional. Ser rejeitado, ser... Ser incapaz, ou assim, os limites mesmo que eles têm, né, às vezes cognitivo, ou por conta, né, professores às vezes não preparados mesmo, infelizmente, né, então, que dizem coisas que seria absurdo em qualquer cena, muito menos numa sala de aula, mas eles escutam. E às vezes, assim, fui eu que... chega no consultório, às vezes, dizendo, né, eu fiz bagunça mesmo, tipo, merecia ser chamado de tal coisa. E você clarear, né, que não, né? Ou aí, quando vem esse emocional, né, adoecido por conta de coisas que viveu nessa infância, né? Traumas, e que ali na adolescência essa chance de revisitar aquilo e atravessar esse espaço tão importante para chegar na vida adulta mais adequado, né? Ou com... A gente sabe, né, que a gente chega aqui na vida adulta, olha, eu me percebo, né? Tanto tempo que eu faço terapia, com tantas abordagens diferentes, com tantos cuidados... E quanta coisa, né? Quanto se desregular por causa até da escuta terapêutica, de um filme que você vê, de uma situação, uma reportagem. Imagina um adolescente, né? Imagina lidando com coisas... O quão importante é você poder mostrar para ele que é uma chance, por exemplo. Isso o PNP que me deu mesmo, né? De dizer, olha, tem evidências de que se você atravessa esse espaço, né, de tempo aqui... mais saudável, fazendo escolhas melhores, percebendo que não está certo isso que estão fazendo com você, ou dizer para os pais, orientar pais ou professores de que tem escolhas melhores para fazer, que tem postura melhor para ter, e ter recebido, assim, né, dentro do PNP, nos estudos que você traz para a gente, essa informação. E quando tem base, assim, científica, as pessoas te escutam de uma outra maneira. Eu percebo até assim, ó, quando, né, dos meus outros estudos, quando até da psicanálise, por exemplo, você fala, as pessoas dizem, elas não te levam tão a sério quando se diz, olha, neurociência é cérebro, é estudo atual, e esse te escutar
ele já ficou diferente. Melhor. Melhor. Sim. Vamos tentar ajudar as pessoas a entenderem, então, esses fatos concretos do que a gente está explicando, que a gente está dizendo, essa diferença do enxergar o adolescer, né? Primeiro, então, a questão das emoções, que você está trazendo e que, bom, para mim não tem estudar neurociência se não estudar emoção, né? Inclusive, se vocês estão por aí estudando neurociência e não ouviram a emoção em todas as aulas, tem algo errado. Porque essa ideia de que nós somos um só, né? E que a gente tem um cérebro em desenvolvimento. E aí a gente está falando da adolescência, da fase entre 14... Aqui, a lei é 14 e 18, né? Para ir no médico, por exemplo. Mas a gente sabe que o cérebro se desenvolve até os 25. Então, dependendo dos estudos, a gente está vendo jovens adultos a partir dos 18 aos 25, mas que, assim, ainda não tem controle de impulso total, né? E aí a gente já começou a pessoa aterrissar. Então, a gente está falando de 14 a 18, algumas crianças antes, por conta da puberdade, o cérebro já começa a mudar mais, a questão hormonal também. O processo emocional deste lugar, o que é que você entende hoje? Quais são as emoções presentes hoje, que você entende por causa de neurociência, que a gente dá nome, e que influenciam e prejudicam a vida dos adolescentes? E depois a gente vai falar das que ajudam. Tá. O que eu tenho percebido, né, na clínica, assim, a vontade ou a cobrança de serem melhores do que são, por exemplo, né? Esse interna, às vezes por causa do desenvolvimento que vem sendo estabelecido ali, né? Eu vejo, assim, até porque o cliente que tem chego, né? O paciente que chega para mim é o paciente que os pais estão preocupados, né? Então, hoje, esse paciente que eu recebo é esse paciente que vem... Tem alguém preocupado com esse adolescente, né? Uhum. Ele tá em boas escolas ou em escolas, sim, né, que tem um certo... Esse pai, bom, vamos levar para terapia ou porque o médico pediu. Entendi. É um adolescente que tá ou sendo cobrado de ser melhor, ou ele tá se cobrando por esses espaços que ele tá convivendo, né? Então, ele quer passar e acha que não vai dar. As ansiedades, assim, tá muito, muito comum mesmo, com crises de ansiedade graves, assim, de sair da sala de aula porque não consegue ficar, de nem ir para a escola porque não consegue dar conta, né, de ir. Tem adolescentes, eu já tenho, agora não tô atendendo ninguém assim, mas as ideações suicidas, assim, já chegou em algum momento, chegou bastante, assim, acho que o consultório também, às vezes, parece que vem um boom, assim, de um mesmo sentir, né? Então, a ansiedade, ela é comum também, tem sido comum no adulto, mas na criança, essa ansiedade que paralisa por causa do que eu quero ser uma coisa que eu não sei o que é ainda, essa cobrança em si mesmo que não permite, às vezes, nem dar conta daquilo que está presente ali, né? Então, é um medo de rejeição, um medo de rejeição, medo de errar. Com medo de errar. Que tá o medo, a base de medo ali, né? Uma base de medo muito, muito grande, que vai causando ansiedade. Exatamente. Que vai causando a paralisação, que vai causando... E esses sentimentos ligados às rejeições mesmo, né? Aos bullies. Então, as relações já começa alguma coisa de vínculos, né? De um sentir, um gostar e de ser rejeitado. Ou esses movimentos são comuns. Que fazem parte da adolescência. Sim. Mas que é a fase mais difícil. O pessoal sabe, não sei se vocês sabem, mas o cérebro adolescente, você me ajuda aqui, Mabel, aí pra gente construindo juntas, né? Mas o cérebro do adolescente, ele tem, na fase da adolescência, o seu foco social, né? Ele necessita do outro, que é a área do Default Mode Network, super acionada, e da socialização mental. Então, ele precisa do outro. E esse outro é tanto os amigos, o gostar, é a fase, né, que ele desperta para esse lugar dos relacionamentos amorosos, mas também dentro de casa. Sim. Porque ela não tem muito filtro. Ele necessita do outro. Sim. E o que acontece na vida, geralmente, do adolescente? Os pais tentam sair de campo, eles falam, meu filho não me quer por perto. Uhum. E ele continua com a necessidade de ter os pais, mesmo que ele verbalize que não. Porque o cérebro dele necessita. E aí é substituído só pelo meio da escola, dos amigos, dos relacionamentos. E é um cérebro que não tem maturidade de córtex pré-frontal para lidar com essas escolhas. Mas ele tem necessidade é muito difícil. É um desastre isso, na verdade. Né, os pais se retirarem num momento
tão importante, né? De tudo, assim, de auxiliar de colaborar, de estar junto para pensar, de dizer ok, né? E se errar, como é que vai ser depois? Ou se escolher e não for isso, né? Colaborar com esse processo de quem você é, né? Dizer para o adolescente, de ele entender, né? O que ele está buscando nesses amigos, porque está buscando satisfação naquelas coisas, de estar presente, né, nesse desenrolar. Inclusive quando vem a dor, né? Quanto se sentem sozinhos, porque daí não querem... Isso aconteceu muito, até você falou, não me lembrei de dizer, o quanto eles não querem levar problema para os pais. Eu já escutei muito no meu consultório, assim. Meus pais já têm problemas com arrumar dinheiro, né? De problemas do trabalho, problemas com os outros irmãos, ou aqueles outros problemas que eu já dou. Então, isso eu não quero dividir com eles, né? Ou não leva essa... Por que você não... né? Seus pais estão sabendo, né? Você tem conseguido dividir? Porque, na maioria das vezes, eles têm trazido... Não vou levar mais esse problema. Minha mãe não está preocupada com essas coisas, ela está preocupada com outras, né? Sim. E isso... Que também está ligada a essa captação do social, né? Sim. Que é esse cérebro que, de repente, começou a perceber o meio, porque até então ele tinha dificuldade, o cérebro não conseguia. E ele necessita desse afeto, desse meio, mais do que em qualquer outra idade, desse feedback constante. É interessante porque eu escuto muitas pessoas falando, adolescente precisa ficar... A gente agora tem que ficar bajulando. O cérebro dele tem essa necessidade, né? E, de repente, a gente envergonha ele por uma necessidade que ele não tem o que fazer. É biológica, né? Sim. Só que não tem a maturidade cognitiva para processar o porquê não. Então, ele não consegue fazer essa costura. Não consegue. E aí ele vai, então eu vou escolher o que eu levo para meus pais, que geralmente é uma escolha errada, exatamente porque essa não é uma costura que ele está pronto para fazer. Porque não tem maturidade para, né? É isso, assim, é um momento dos pais estarem presentes. E às vezes, né, quando não tem esse ambiente tão saudável, é tão importante que esses pais consigam pensar, né? Quem são esses outros adultos que também convivem com o meu filho, né? Professores de referência. Então, o esporte que tem lá aquele professor ou aquela professora, o treinador, que faz muita diferença na vida deles, porque diz coisas pontuais e que colabora, e que às vezes é lá que eles vão... São as primeiras pessoas, às vezes, que descobrem ou que ficam sabendo de coisas que a família deveria ter ficado sabendo, né? Sim. Muitas cenas, assim, de abuso, de negligência, de bullying, os pais não serem as primeiras pessoas a saber, né? De serem essas outras... dificuldades emocionais mesmo, que ele vai guardando, vai guardando. Sim, e às vezes, né, nesses espaços eles conseguem levar, né? Sim. E é muito bom quando pelo menos tem essa opção. Mas o ideal dos ideais no mundo... seria que esses pais pudessem, né, saber disso. Então, essa é uma informação que precisa sair de dentro do consultório mesmo, que precisa chegar nos lares, né, nas mães, nos pais, nos adultos que estão próximos dos adolescentes, né? Eles precisam, sim. Muitos têm o tio de referência, ou a tia que vai para o cinema e que daí lá tem um espaço, né, que sai junto, que tem esse espaço para poder dizer. E são momentos que já trazem um pouco de saúde, né? Sim. Mas eu acho isso importante, porque o que a gente escuta muito é... Ele não quer mais saber de mim, mas aí existe uma desistência dentro de casa. E essa desistência não pode acontecer, especialmente na adolescência. Exatamente. Né? Porque ele está em construção. E aí, a experiência que o adolescente tem, às vezes, sem saber, é que desistiram dele. Né? Então, assim, é preciso criar maneiras de você resgatar de volta esse relacionamento, porque ele precisa de relacionamento, e ele precisa do seu relacionamento. Sim. Que é o relacionamento de hierarquia, mas afetivo. Porque muito aí a gente entra na outra questão. Então, a gente está falando um pouco dos processos emocionais, né? Essa ansiedade, essa necessidade do que vem do medo de ser rejeitado, do não saber se relacionar. Muitas vezes a ansiedade vem disso, do não querer decepcionar, mas sempre decepcionar, porque não tem controle de impulso, enfim. Ou às vezes não consegue ser tão legal quanto aquele amigo, primo, irmão, ou tão inteligente quanto, porque nós temos traços diferentes, e não conseguir organizar, porque a cabeça do adolescente, ela organiza... Vamos pensar assim, até a metade do que a cabeça de um adulto a partir de 25 anos.
Né? Então, pensa na sua organização. Não é igual a nossa, que a gente vai... E aí, na nossa já é difícil. A gente fazer tudo. É assim. Imagina um adolescente que o cérebro dele ainda está na organização cerebral, né? Sim. Então, isso... Daí vem as ansiedades, daí vem as emoções, né? Desse... Eu já sinto tudo e eu não sei muito bem o que eu faço com isso tudo. Eu sinto meu corpo começou a se desenvolver, né? Eu sinto mais ansiedade do que antes, porque eu tenho mais hormônios do que antes, eu sinto mais fome do que antes, eu sinto mais necessidade dopaminérgica do que antes, eu não sei o que fazer com isso. Então, é assim que o adolescente opera. Sim. Né? E essa informação, se ela pode vir de fora, né? Se um adulto pode compreender, né? Se o professor que acompanha, se o pai, né, e a mãe, eles olham porque não é mais uma criança, mas não é um adulto. Ele não é um pequeno adulto, né? Ele é uma criança grande, na verdade. Sim, Essa que é a questão. Com as emoções ali, daí a flor da pele, né? Porque tá sentindo coisas que esse corpo tá, né? Esses hormônios todos estão comandando, né? Ou pedindo para que aquilo seja olhado, não sabendo, às vezes, o que fazer, por conta de tudo, né? Porque a história familiar, as informações que já recebeu. Então, tem limites, né? Eles são seres individuais que têm uma história, né? Sim. Que tem ali, que tem um limite daquilo que eles já receberam também, né? De então, memória, também de de experiência. memória, de experiência, de vivência, né? De sentir. Então, vai ter o adolescente ali que viveu um abuso. E vai ter o outro que não viveu o abuso, mas ele está numa outra dor e não é menos... não tem que ser menos olhado porque ele está feliz, mas está feliz, mas está tendo que fazer escolhas. Então, são mais exigentes ainda porque ele está bem. E aí ele está também nesse processo de escolher coisas para o seu futuro que também geram ansiedade ou geram preocupações, né? E se eu for por aqui, o que tem lá? E se eu for por ali? Até essa orientação, né? Isso. De onde você vai buscar, então, a informação sobre esses cursos que você está optando. Onde você descobre que você tem um talento maior para as exatas, tá? Sim. Mas daí o que eu faço com isso? Que chega na questão da autonomia, que a gente precisa falar, porque quando a gente fala de adolescência e emoção, a gente está falando de autonomia, né? Esse caminho da emoção até a escola é o desenvolvimento de autonomia. Sim. Que é o bafafá do mundo, né? Que dependendo de onde você liga, seus filhos não desenvolvem autonomia, porque você não sei o quê. E assim, até a gente entender, eu vou te falar assim, da minha sensação, me disse a sua, até eu entender de neurociência, eu não sabia nem em que livro eu acreditava. Porque alguns fazem sentido, outros não fazem. Quando a gente olha o comportamento, só a sensação é que realmente o adolescente não quer, que você tem que brigar. Quando você entende de cérebro, você fala, gente, não é nada disso. O que a gente está fazendo? Quando você traz em alguma aula, não sei qual, né? Porque são tantas, faz algum tempo, né? Já que eu tô no PNP. Quando você fala do frustrar, né? Eu digo, quantas vezes eu pensei ou disse que precisava da frustração, né? Daí quando você nos traz... Gente, a vida tem tanta frustração. Para que um pai, ou uma mãe, ou uma escola vai propor frustração de propósito? Né? Então, tem sim orientações que a gente... E correntes da própria psicologia, né? Ou estudos antigos que ainda falam disso, né? E o mais duro, eu acho que hoje é... Por que eu acho que eu continuo estudando e fazendo essas buscas? Porque esse olhar sobre tem alguma coisa que dá mais resultado, ou tem alguma coisa que é mais amoroso, ou que quando você vê isso, né? Vamos frustrar de propósito? Não pode estar certo. Não pode estar certo, porque aí você vê o resultado das frustrações naturais da vida já no consultório, então não é possível que precise. Mas então vamos entrar na frustração, porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender quando a gente fala não pode frustrar de propósito, a ideia que elas ficam, inclusive profissionais da saúde e da psicologia, infelizmente, nossa, então tem que dizer tudo sim. Não é. Gente, não é isso. Não é o contrário quase, porque existem regras que você primeiro entende do cérebro do adolescente, né? Então, o que influencia? Você já trouxe aqui o sono, o contexto social, se tem estresse na família, se não tem, se está tendo mudança, se não tem, os próprios hormônios, a necessidade de ser amado e não saber o que fazer para ser amado. Então,
inclusive alguns estudos que a gente tem lá na aula de adolescência, né? O adolescente, ele vai preferir fazer coisas que ele não gosta para ser aceito pelo grupo. O cérebro dele tá bombando por esse lugar, assim, falando de uma maneira muito, né? A área lá do Default Mode Network tá precisando dessa interação, ele precisa dessa dopamina. A dopamina para o adolescente, ela é muito social. E aí, quando ele não consegue, ele vai para os jogos, para o uso de substâncias. Então, dentro deste cérebro, o que é frustrante, que deve ser frustrante? Ele não ter uso de celular sem limite. Isso é a frustração normal. Não é o forçar. Sim, sim. Né? E tem algumas coisas da escola, por exemplo, né? Eu lembro de você falando sobre a tarefa do seu filho, né? De você também, né? É isso, assim, tem muitas coisas que a gente vai dizer, mas é uma regra desse ambiente. Sim, vamos, tem que fazer o dever, tem que fazer o dever. Também não gosto de fazer dever, mas é a regra da escola. Mas é a regra, sim, né? Já sim. vai frustrar, né? Aquele grupo de amigos que não é legal. Não é legal. Não vai sair você com vai eles. Deixar como pai, né? Como mãe, não é dizer, em absoluto é dizer sim pro seu filho jogar o brinquedo numa outra criança, machucar e você não intervir, né? Não é. Só que não é esse lugar de você criar eu vou dizer esse não porque ele precisa ouvir uns nãos. Sim. Né? Você não entender os nãos que são necessários, né? Que tem a ver com o desenvolvimento cerebral. Exatamente. Vamos falar os nãos necessários? Eu acho tão importante a gente falar, porque que tem a ver com esse desenvolvimento. Então, a gente tem os que são os nãos. É que pra gente é mais simples, porque a gente estuda isso há muito tempo, mas que são os nãos da vida. Então, não usa celular antes de dormir, não usa celular sem controle, gente. Não pode. Por quê? Porque ele não tem a maturidade pré-frontal de fazer escolhas com quem ele fala, com quem ele não fala. E ele não sabe que ele tem maturidade, porque o cérebro dele não deixa ele saber. Né? É igual uma criança, você vê uma criança. A criança entende que ela não sabe? Não, ela só de tanto que a gente repete. Sim, sim, um adulto acha que sabe tudo, sim, a gente acha que sabe tudo e não sabe, né? Então, não pode, são dos nãos. Qual que é um outro não? Vamos construindo aqui. Eu penso que, por exemplo, o sono, o tempo de sono. Não é negociado. A hora de dormir, né? Não deveria ser negociado, né? Por exemplo, assim, 1h, meia-noite, como a gente fica jogando e no outro dia acorda porque tem compromisso com a escola, então dorme 4 horas, né? É muito comum no consultório. Sim, e o sono a gente já sabe, por conta da neurociência, que é um dos principais polos de saúde mental e aprendizagem do adolescente, né? Segundo, terceiro, então a gente tem a questão inegociável do sono, só que aí, assim, também não adianta falar, não pode dormir depois das 11. Aí você larga ele com o celular na mão, com a internet funcionando, sozinho no quarto. Tem que substituir pelo quê, Mabel? Então, leitura, né? Leitura, eu acho que o adolescente... Convívio, né? O adolescente, se você explica, ele pode não compreender exatamente como você gostaria que ele compreendesse. Mas o adolescente, eu atendo, né? Meninos que vão me dizer, a minha mãe não deixa, mas todos os meus amigos. E aí, ao mesmo tempo, ele vai dizendo, mas eu sei que é uma preocupação dela, porque aí acontece tal coisa e tal coisa, ela já me disse, eu quero mesmo assim, mas aí eu tenho que obedecer. Então, tem essa, né? Mas a leitura, esse convívio, escolhas, né? Familiares ali. Então, às vezes, assim, tem um momento que você pode se estender um pouquinho com seu filho num filme, mas vocês estão juntos e depois vocês vão conversar sobre o que aconteceu ali. Então, também não é, né? As regras, elas não são rígidas e inegociáveis, né? Pode ser que... Mas você deixar seu filho com controle daquilo que ele não consegue ter controle, não dá, né? E daí, como é que funciona essa família? E dá para pensar ali, né? Mas eu gosto muito da ideia dos livros e desse conviver, né? Que vem estendido, às vezes, da infância, né? Aquele momento que é de oração, aquele momento que daqui um pouco... A criança pode escutar uma meditação, pode escutar, né, algo que... criança que vem ali, né, às vezes da infância, mas que pode se estender para o adolescente como uma escolha já saudável. Vamos falar sobre isso. Então, se eu esquecer, você me fala. Porque essa extensão eu acho importante da gente explicar. Então, vamos só terminar os 5. Então, essa substituição, né, do horário de sono, da higiene do sono pelo contato com os pais, ou pelo contato com coisas que não são eletrônicos, que não são... essa questão da privacidade, gente,
a privacidade, ela tem um limite até a pessoa conseguir cuidar dela mesma, né? Agora, outra coisa, a autonomia dos fazeres da casa, né? Então, que aí muita gente fala, super protege. O que eu acho muito difícil da gente ficar definindo superproteção, mas assim, o adolescente já tem capacidade de fazer suas coisas, de dividir as tarefas da casa, né, de cuidar do seu próprio uniforme. E eu sei que a gente está falando aqui de classe média para cima, né? Daqui a pouco a gente tem que também falar um pouco da questão social, porque é diferente para o adolescente que às vezes tem que trabalhar, que a mãe não fica em casa o dia inteiro, que tem pouquíssimo do que comer, é outro processo, os problemas mentais são outros, infelizmente, muito piores, né? Mas também são problemas. Mas essas regras seriam quase que as mesmas para todas as idades, até para adulto, na verdade, a gente teria que seguir essa mesma regra, né? E a quinta, nem sei, eu falei 5 assim, chutando, não sei se a gente tem 5, talvez a gente tenha só 4. Tem mais alguma coisa? Eu não me vem agora, mas é que na verdade são tantas coisas que a gente vai fazendo essas costuras individuais, né? Talvez. Combinados. Como você falou, o dever de casa, o que é teu, da tua responsabilidade. Mas isso que você falou, né, de dividir tarefas, eu acho que as crianças desde muito pequena elas podem fazer algo, né? Elas podem ajudar. Sim. Leva isso para sua avó, né? Leva o copo, não deixa do lado do sofá, faz a sua parte e funciona. Os combinados, assim, eu vejo que funciona com os meus pacientinhos, né? Com os adolescentes que eu atendo e o meu estudo de caso lá em casa, né? Assim, o Kim tem 13 agora, mas o horário de dormir eu sempre entendi isso, que os hormônios para os meninos e para todos, né, mas que importava muito, ele é um garoto que não, claro, férias agora, então, é negociável, tem uns momentos que você permite, vai na casa de um amigo, tem a festa do pijama, ao que, né, suporta, aguenta. Mas ele é um garoto que por muito tempo ele nem aguentava. Então, assim, na festa, na casa das amigas, 9 horas ele estava dormindo no sofá, porque 8 era 8h30 começa a se preparar. Então, assim, e o resultado é essa capacidade cognitiva, essas questões emocionais mais reguladas automaticamente, porque tem um sono. Você falou de mais uma, e eu estava pensando antes, depois eu disse que não, mas lembrei. Alimentação. Que na adolescência é chechelenta, né? Mas eu acho que aí os pais, né? Não dá para deixar as meninas não comerem porque precisam ter o corpo magro. Assim, né? Sim. Abrir mão de comida saudável, né? E também não é rígido. Não é que não dá para dar o dia né? Uma bobeirinha ali. Mas na regra, né? Essa alimentação saudável, eu acho que gera um cérebro e emoções também. Sim, que é o geral, né? Então, a gente tem a alimentação, tem as regras do sono. Acho que as regras do sono as regras dos horários, né? Porque o sono começa... O sono é o dia inteiro, né? Que você regula. Sim. Atividade física, que a gente sabe que é essencial. Ele precisa de movimento, ele precisa sair. Então, uma das primeiras coisas, né, adolescente que sai de casa, vai para a escola. Na escola não tem horário, a gente entra na escola. Ele passa o dia inteiro na escola, ele não fica lá fora. O horário de recreio, 20 minutos, gente, não é suficiente. A Organização Mundial da Saúde traz que o adolescente precisa fazer 60 minutos de atividade física mesmo por dia. E todos nós precisamos da luz do dia para regular o sono. Então, assim, primeira coisa que a escola precisa mudar. Mas como que a gente faz, gente? Se a escola não tiver coragem para mudar os horários, pelo menos de 30 minutos de ar livre por dia, muda o horário do recreio, faz duas fases. Sim. Porque como é que regula, gente? Um corpo e um cérebro que já estão em processo, que eles precisam... Essas são as ordens que ele precisa de regulação. Sim. Né? Que nem você fala mesmo, o sono, ele vai acontecendo durante o dia, né? E esse tempo de exposição, né? A luz do sol, a tela, a atividade física, a tela, tudo isso importa, né? Então, imagina que num processo a gente vai cuidando disso aos poucos, porque a gente não consegue, né? Você vai fazendo levantamentos, mas você vai sessão a sessão construindo isso com aquele cliente, porque você vai percebendo, né? O que está acontecendo, o que tem, o que não tem, você vai conseguindo, né? A partir do processo desenrolar. E é isso, é uma costura
muito individual, né? Porque às vezes você tem esse geral, esse entendimento sobre o cérebro, mas isso que você estava falando, tem as individualidades, tem as necessidades daquela família, tem as necessidades daquele adolescente, né? Às vezes é muito cedo precisar dar conta de algumas coisas que outro não precisa, mas tá bom, dentro daquele processo, daquele indivíduo, como vamos fazer ter saúde, né? Colaborar com esse processo de saúde mental, olhando para aquela realidade. Sim. Porque também é possível, porque não dá para dizer que assim, então o adolescente pobre, ele não vai ter saúde mental porque não tem condição. Não, é o vai contrário, ter. Exatamente. Como ele pode? Só que é dentro de condições que a gente espera que sejam diferentes. Sim, claro, né? Então, assim, você vai esperar que ele tenha maturidade? Não, ele não vai ter. Mas então, como é que eu faço? Eu ordeno? Não, você constrói. Eu acho que essa é a grande questão. Que até você falou, né? Você constrói. Adolescência é construção. Só que é uma construção num filtro que vem da infância cerebral. Sim. Então, o pessoal, guardem isso aí. O cérebro adolescente, o corpo adolescente, é o resultado do que aconteceu na infância. Então, se ele teve uma infância de boas construções, ele possivelmente terá uma construção melhor. Mas aí a gente tem todas essas questões que a gente falou que dão um boom. E ele precisa de alguém para orientar. Só que orientar é construir. Não é só ordenar. Vai e pronto. É muito importante isso que você fala, assim, essa orientação. E o adolescente, ele já começa a fazer conflito com essa ordem, né? Sim, porque e uma coisa que eu sempre digo para os pais, né? Agora é negociação, mesmo quando você precisa ordenar. Sim. Se você consegue mostrar para o adolescente que é, sim, uma imposição, mas uma imposição que ele precisa compreender, porque é o contexto, é pro bem dele, né? Que às vezes o limite vai estar exatamente nesses pais que não conseguem compreender isso, que não estão mais meio que essa adolescência agora eu já tô livre. Eu já fiz tudo, né? Eu já fiz essa compreensão precisa mudar mesmo, né? Sim. De que eles precisam ainda continuar mais um tempo ali orientando e negociando. Essa negociação importa, porque se o adolescente sabe que ele está colaborando com o processo dele, porque é sobre ele, é a vida dele. É a vida dele. Os pais estão fazendo definições ali, dizendo, olha, isso aqui não dá por conta dessa realidade, mas isso vai te levar para lá, a não ser que esse cérebro, né, ou essas emoções estejam muito, muito adoecidas, porque daí tem outras questões, né? E a gente, às vezes, precisa de remédio, precisa, né? Ou de uma intervenção específica, né? Para o processo de ansiedade, mesmo processo de pânico. Medicamentoso, em algumas coisas, em algumas situações, né? Em alguns adoecimentos, né? Essa intervenção, ou psiquiatra, ou neurologista, né? Médica mesmo, já necessária, porque às vezes vai aparecer algo já grave ali, né? Você falou antes, essa busca por satisfação, né? Que leva, às vezes, a uso de substâncias. Drogas já, né? Outras questões. O próprio vício em videogame, em telas, essas Exatamente, coisas, né? Que é o processo dopaminérgico. Hoje, assim, uma das coisas que mais me preocupa é o de largar a mão nas telas. Não pode. Por quê? Porque prejudica o cérebro, é um cérebro que precisa daquele estímulo, ele vai continuar tendo aquele estímulo, ele vai ter dificuldade de aprendizagem, porque o estímulo das telas do videogame, ele é curto, ele te dá um up a cada coisa. Rapidinho. As redes sociais também são assim, a gente agora tem cada vez mais estudos sobre cérebro adolescente e redes sociais, então, assim, tem que ser controlado, ele não pode passar mais tempo ali do que ele passa com você, tem alguma coisa errada, né? E eu entendo, muitas vezes quando a gente faz post sobre isso, o pessoal fala, mas e a mãe que trabalha o dia inteiro, não tem onde deixar, o adolescente fica no celular a tarde inteira. E essa realidade existe, porque a gente ainda, enfim, tem que ver nossa questão social. O Brasil é um lugar que, às vezes, é mais perigoso a mãe deixar ele em outro lugar do que ela deixar ele no celular dentro de casa. O problema é que é perigoso igual. E aí a gente entra num problema social, né, de como que a gente faz com esses adolescentes. Sim. Porque eles estão muito mais expostos ao perigo. Muito mais. E é uma questão social mesmo, né? Porque precisam de soluções vindas de lugares que não são só aquela mãe, aquela família, né? Sim. Precisam de propostas, né? De escolas públicas que recebam esse adolescente de contraturno, né? De projetos de escolas, e existem, né? As escolas que trazem aí soluções de pessoas que criam projetos, ONGs, né? Ideias diferentes que vão trazer essa solução, porque ela precisa ser pensada, na verdade mesmo, né? Sim. Porque sim, essa mãe fica
essa mãe que tem esse filho e ela não consegue oferecer outra coisa que não vai ficar aqui dentro de casa porque é mais seguro que lá na rua. Sim. Mas como eu faço se eu não tô em casa, né? Precisa de supervisão, porque ele sozinho ou toda essa conversa que às vezes ela não sabe, né? Como é que faz para um adolescente ler? Ou como é que faz para ele jogar jogos de tabuleiro? Ou como é que ele interage com outros adolescentes de uma forma saudável? Como é que vai estar no esporte, né? Por isso que o esporte salva tantas vidas, né? Porque você vai ter o teu treino, então você provavelmente vai passar 3 vezes ou mais na semana indo lá treinar. O esporte tem o treino, tem a questão física, que gera toda a parte cerebral. Tem a questão da figura hierárquica, que quando é um treinador bacana, salva. Tem a questão social, porque você achou que você está pertencente, né? Sim. E tem a questão do aprender a perder num ambiente controlado. Sim. Que se tem uma frustração legal na nossa vida, é essa, porque é natural. Né? Faz parte daquele eles cenário, não pegam de propósito para aprender a perder, porque faz parte de um campeonato de esporte você perder, ganhar, você não ser tão bom quanto seu amigo, você ter que treinar. Sim. É o lugar que você mais aprende sobre frustração, é no esporte. Sim, e eu penso que esses projetos, por exemplo, quanto mais eles existirem, por exemplo, né, numa comunidade que enfrenta então essas questões mais né, financeiras ou sociais, elas fazem muita diferença, né? E claro, né, essa escola que entende que ela pode estender, né, governos que colaborem com isso, porque a gente precisa de práticas sociais mais amplas, políticas públicas. Para isso acontecer, é possível, eu sei de alguns lugares nos Estados Unidos que tem isso, inclusive, das famílias de baixa renda, eles dão um incentivo para eles fazerem esportes, que são as mesmas turmas de esportes que as outras adolescentes fazem, porque é essencial para a saúde mental. Né, do futuro dessa geração. E aí a gente entra também para a gente ir conseguindo costurar nesse papel da escola como provedora de saúde mental. Porque não tem como falar de educação sem falar de saúde mental. Verdade. Né? Como é que você hoje está vendo isso e a importância de trabalhar entendendo dos processos de neurociência, de todo esse processo do vínculo, inclusive, né, que a escola traz? Porque a escola deveria ser um lugar seguro. Sim. Trazer essas informações para além, né? É lógico que as escolas, a gente também não entende que eles estão ausentes eles têm, de alguma forma, a informação, mas nem sempre conseguem aplicar, porque eles também têm um calendário, né, de matérias que tem que cumprir, de horas-aulas, de coisas que eles têm que entregar lá, né, para educação no aspecto formal mesmo, né? Mas como você disse, existe espaço dentro das escolas para esse ambiente mais que acolhe, que entende, que constrói, né? E precisa de projetos talvez que venham, por exemplo, da psicologia, né? Da psicopedagogia, trazendo esse entendimento para os professores, para a direção, para quem coordena e cuida, ampliando esse entendimento que a neurociência nos oferece aí para que se construa coisas e que se abra essa agenda rígida, que flexibilize, né, o espaço para o sol, o espaço para a convivência, o espaço para esse professor que pode ser a referência, né, coletiva de segurança. Exatamente, né? Para esse entendimento sobre o que está acontecendo ali naquela fase de desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, para compreender, às vezes, o que está passando, né? Porque como é que presta atenção, como orienta a respeito das questões de sexualidade, de estímulos, né? De vontades que estão acontecendo ali, e orientando de maneira talvez até pedagógica, né? Mas com espaço de troca afetiva. A escola é um espaço precioso para isso, né? E, inclusive, de mais espaço de esporte também, porque, né, as escolas que estão com o adolescente ali mais tempo, elas também podem oferecer mais disso. Né? Porque eu imagino, assim, sabe, que pelo menos na visão que eu tenho, eu acho que a escola hoje não constrói. Não existe essa construção, existe um repasse de informação e o aluno tem que ter e ele tem que passar, tem que absorver, tem que entender, tem que passar. E esse é um sistema, eu acho isso assim uma coisa tão cruel, e cada vez que eu entendo mais de neurociência, eu acho isso mais cruel. O quanto a gente vai entendendo que a escola repassa informação, o aluno precisa dar um jeito de absorver.
para passar. E, ao mesmo tempo, a gente quer que essa pessoa desenvolva autonomia, como se tudo que ele tem em volta dele é um processo que fala, é isso, você vai aprender do jeito que eu estou te ensinando, porque não tem muito espaço de flexibilidade, e você vai se comportar do jeito que eu quero que você se comporte, não me importa, porque você é um mini adulto, infelizmente, é assim que a gente funciona. E aí eu espero que ele seja maduro o suficiente, o que ele já não é, para entender e operar desse jeito. Gente, isso é impossível. Impossível. Se a gente não reverter, não vai ter saúde mental. Tanto que a saúde mental dos adolescentes está horrível. É só por causa de dentro de casa? Não. E essa convivência, também, né? ela é muito geradora, né? Essa convivência com esse espaço que obriga, né, a você ter ficar sentadinho, enfileirado, aprendendo daquele jeito, né? Como é uma você negação falou. até do movimento, né? Exatamente, do Porque corpo. ninguém consegue ficar sentado. Eu não consigo, né? Me ponho e levanto. E ele tem que aprender daquele... Não dá. Precisa mudar. O sistema de verificar se ele aprendeu ou não, né? O jeito que são aplicadas as provas, né? Igual para todo mundo, naquele formato. É cruel. É cruel dizer que, né? De ver que esse adolescente que está aí, o nosso adolescente, ele está passando por isso e por uma instituição que está aí formal, né? Digamos assim, que está produzindo... às vezes reproduzindo espaço de adoecimento, né? Pra gente até traduzir, né, Mabel? Você pega qualquer cérebro, mas vamos a gente tá falando do adolescente, que é o cérebro, a gente chama de filtro, né? Eu acho bonito. A adolescência é um filtro cerebral e corporal, que a gente escolhe o que fica e o que não fica da infância. A adolescência é uma criança grande, não é um adulto pequeno. Né? É muito mais uma criança grande do que um adulto pequeno. Então, essa fase... Vamos pegar esse cérebro, que a gente acabou de falar, que está com as emoções à flor da pele, que sente, mas não compreende, que quer, mas não consegue ter maturidade racional para fazer escolhas, porque ele não entende esse impacto que a gente entende de perigo, porque ele não tem controle de impulso, de impacto ainda, total. E tudo isso que a gente já explicou. Aí a gente coloca ele para usar o celular até as 12 horas, até a meia-noite, o que já prejudicou esse processo dopaminérgico. O sono dele foi prejudicado. Ele acorda cedo para ir para a escola, que a gente já sabe também, por causa dos estudos, que não é o ideal, né? As crianças teriam que começar a escola lá pelas 9 da manhã, porque o sono deles é diferente. Ele já não tem a cognição bem, porque o sono dele está alterado. O processo dele de busca de dopamina está alterado por causa do celular, a falta de sono. As emoções dele estão à flor da pele. Ele tem necessidades hormonais que ele não compreende. E aí ele senta, entendeu? Chega. Só a gente fazer uma conta racional, gente. Vai dando uma taquicardia, né? Vai dando uma taquicardia de ouvir. E é isso, né? Assim, como é que não interfere, né? Como é que você não diz, meu Deus, como é que... Para esse processo, né? Quem pode ajudar a intervir, você, né? Mabel, você pode ajudar. Ainda mais agora. Eu tenho cuidado individualmente, mas você falou do chamado, né? Eu tenho escutado cada vez mais esse chamado para falar para mais gente, para atingir para além de quem chega no consultório, de ir em busca, né? De bater lá na escola e dizer, eu tenho um projeto aqui, vamos cuidar disso, vamos ampliar esse entendimento, né? Sobre como, de maneira mais ampla, a gente colabora com a escola, com esses processos, com esses professores, né? E principalmente com essas crianças e esses adolescentes que são produtos também desse meio, né? Que vão estar colhendo, sim, o que é entregue para eles ali, né? O que não é entregue. Então, assim, né? O que eles não recebem está gerando, né? Tá colaborando com essa construção, né? De corpo e de cérebro e de emoções. E o que eles recebem em excesso também. Né? Então, esse excesso de tela, né? De todas as telas, mas do celular, que virou comum, né? Que todas as crianças têm esse excesso. Os adultos também. Os adultos também. E o quanto esse tempo prolongado, né? Então, assim, aí não dá para dar, Mabel, celular, né? Não dá para... Dá, mas... Vamos achar aonde começa, aonde termina, né?
E como que você tempo. constrói isso. Sim. E que é isso, né? A realidade daquela família, mas... E o que mais dá para fazer, né? Tem uma coisa que você fala, né? Que é trazer essa informação para que eles possam revolucionar, né? Sim. A gente se mudar esses cérebros. Eu sou muito feliz nesse tempo de ter várias... Principalmente meninas, adolescentes que eu atendi não fizeram esse caminho. Mas eu atendi muitas adolescentes que estão se tornando psicólogos. Ah, é? Que coisa Eu fiz maravilhosa. muito, assim, por conta da clínica, né? Eles fazerem esse movimento. E é muito lindo, porque eu sei que são sementes, né? Também de profissionais que vão fazer diferença nesse aspecto, né? Porque se transformaram, Sim. né? Entenderam questões e vão levar esse entendimento para frente, né? Então, mas tem muito mais para ser feito. E às vezes isso, assim, né? Nós sabemos ou temos conteúdos e precisamos ir lá mostrar, né? Eu acho que tá perto de ti, do PNP e do grupo, me ajudou a ir materializando esse outro movimento, né? Entender, que é precisa. Que eu preciso. É quase assim, o que eu vou fazer se eu chego no meu leito de morte, eu não fiz. Não fui para as Eu escolas não fui ajudar. mostrar que tem soluções, né? Que dá para criar junto. Tem me incomodado. Agora, assim, as datas vão... Então, você já está, Mabel, já está, né? No trabalho com escolas aí, inclusive escolas, vocês, por favor, que queiram essa discussão e essas soluções, porque essa que é a questão, é uma construção de solução a partir de como a gente funciona. Que, para mim, neurociência é isso, por isso que é saúde mental. Não é a partir do que eu observo. Não, é a partir de dentro para fora. Esse cérebro é capaz? Não é. Então, o que a gente faz para ajudar ele a nutrir para que ele seja capaz da melhor maneira, tanto dos professores quanto dos pais, né? Quanto de todo mundo. Sim. E é tão possível, porque, na verdade, às vezes, quando a gente olha de longe, assim, parece, meu Deus, é uma tarefa... Não é. Não é uma tarefa impossível, não é uma tarefa tão difícil assim. Na verdade, demanda que as pessoas estejam dispostas a pôr a mão na massa para fazer essa diferença, assim, né? Para criar solução ali naquele espaço que tem. Porque eu vejo, assim, quando os pais eles estão dispostos, eles mudam entendimentos que tinham enraizados ali, né? Porque a gente não tá fixado. Por mais que a gente tenha uma crença, uma imagem, uma ideia, tenha feito uma leitura, alguém tenha dito, quando você percebe que aquilo não tá mais certo, ou que já não era, você muda. E aí as escolas também podem fazer isso, né? Sim. Os professores, individualmente ou em grupo, muitas coisas podem ser feitas. E a gente precisa apostar nisso, né? Naquele humano que enxerga o outro humano. Sim. E isso traz uma modificação do adulto também, né? Sim. Porque não tem como você tratar a adolescência diferente e não se modificar, e não se curar, e não se... Não tem. Passa por olhar para si. Sim. Eu acho que o nosso trabalho é possível a partir disso também, né? Quanta transformação foi necessária dentro das nossas dores, né? Das coisas que a gente viveu para poder entregar isso para o outro, né? Sim. Nós somos frutos. Eu acho que não tem como você se tornar esse profissional que colabora se você não passou porque, né, a gente... Por dores, talvez. Por dores, né? Bom, nascer né? E ter paz e ter limites, essas coisas vão nos construindo e causam dor. Então, nós somos já reflexo desse processo de mudanças, né? Então, é possível transformar mesmo, né? Muito bom, viu, pessoal? Esse foi um Neurocafé da esperança da adolescência. Porque eu acho que a adolescência, para mim, é a última fase a última possibilidade, gente. Tudo bem, ainda tem a primeira fase adulta, que o cérebro ainda está em transformação, mas assim, é agora ou vai dar muito mais trabalho de modificar, né? Sim. E a gente pode se modificar em rede, que para mim é isso, né? Porque não tem como eu mudar você e não me mudar junto. Estou aqui junto com você, né, na nossa simbiose cerebral mesmo, na nossa interconexão, mudando o meu cérebro enquanto eu converso com você, inclusive os últimos estudos que a gente tem lá, né? Então, espero, inclusive, que essa conversa tenha mudado a tua concepção aí de adolescência, de neurociência. Eu nem falei tanto de neurociência, porque tudo que a gente falou é um contexto de um cérebro operante, de um corpo operante, né? Então, só te agradeço, Mabel, muito obrigada. Qual que é o teu contato do Instagram? É Mabel Daltoé, que é meu sobrenome, .psico.
Mabel Daltoé. A gente vai colocar na descrição do vídeo também. Mabel, obrigada. Eu que agradeço por esse momento contigo aqui, né? Falando um pouquinho dessa minha missão, desse meu estar disponível para essas transformações. E obrigada por você ter essas ideias de curar o mundo e pôr isso em prática, né? Obrigada mesmo pela sua vida. Estamos, na verdade, criando um selo de qualidade aqui. Vocês entenderam, né, pessoal? Que quem vem é só profissional com muita qualidade, porque é isso que a gente... Para trazer cura, a gente tem que ter qualidade, cada vez mais, né? E aí, se o mundo nos dá informação, a gente tem que buscar elas. Tem que buscar mesmo. E é esse... Para estar profissional desses universos, a gente precisa estudar muito mesmo, né? A gente precisa dos nossos processos terapêuticos, mas nós precisamos disso que você entrega, né? Do PNP, desses estudos. Sem isso, não é possível. Não tem como. Não tem como. Então, né? Que a gente tenha coragem de seguir estudando, conhecendo coisas novas para poder entregar para quem nos procura. Tratamento entregar cura. E saúde. Entregar saúde, acho que é isso, né? Obrigada, Sim. Então. Pessoal, muito obrigada. O episódio do Neurocafé Podcast fica por aqui. Mabel, obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima.